Aquela lágrima que caiu sobre o contrato deveria ter sido um sinal. Maria Helena jamais imaginou que, meses depois, estaria correndo descalça pelas ruas de São Paulo no meio da madrugada, com as mãos manchadas de sangue, implorando por um milagre. Mas naquele 15 de março de 2024, tudo o que ela via era um papel que poderia salvar sua família da fome. A agência de empregos domésticos no centro de São Paulo enviou Maria para uma entrevista no Jardim Europa às 9 da manhã. Ela acordou às 4h30, pegou o metrô lotado da linha vermelha na estação Corinthians-Itaquera, baldeação na Sé. Depois, um ônibus que demorou 40 minutos no trânsito. Chegou 20 minutos adiantada, nervosa, apertando o chale de crochê azul que era da sua avó entre os dedos suados. O porteiro eletrônico da mansão parecia custar mais do que tudo que ela possuía. Quando Rafael Andrade a recebeu na sala de estar, Maria sentiu o peso da desigualdade esmagando seu peito. Piso de mármore travertino importado, lustre de cristal bacará que valia mais que sua casa inteira na periferia de Itaquera, quadros enormes nas paredes que ela nem conseguia pronunciar o nome dos pintores. Pela janela de vidro do chão ao teto, ela via o verde do parque tão perto, mas tão distante da sua realidade de concreto e laje. Rafael nem apertou sua mão, apenas apontou para a poltrona de couro italiano com um gesto displicente. "Senhora, Maria, é isso?" ele perguntou sem tirar os olhos do notebook. Maria respirou fundo e respondeu com a voz mais firme que conseguiu. "Sim, senhor. Maria Helena Flores, para servir." Ele finalmente olhou para ela, mas seus olhos castanhos eram frios como gelo. "Não precisa dessa formalidade toda. Vou ser direto porque meu tempo é curto. Meu filho de 6 anos está doente, leucemia, e eu preciso de alguém para cuidar dele enquanto eu trabalho. Você vai preparar as refeições dele seguindo a dieta que o médico passou, dar os remédios nos horários exatos, levar nas consultas quando eu não puder. Só isso, nada mais." Maria tentou dizer que tinha experiência com crianças, que criou 3 irmãos mais novos, mas Rafael levantou a mão interrompendo. "Não me interessa sua história de vida, senhora. O salário é R$2.000 por mês. Horário das 7 da manhã às 7 da noite, segunda a sábado, sem folgas extras além do domingo, sem criar amizade com a criança, sem se envolver emocionalmente. Você não passa de um negócio para mim, entendeu? Um serviço contratado como quem contrata uma faxineira ou um encanador, ficou claro?" As palavras dele foram como tapas no rosto, mas Maria pensou em Isabela, sua filha de 8 anos, que tinha perguntado naquela manhã quando iam comer carne de novo. Maria olhou para o contrato impresso sobre a mesa de vidro fumê. Suas mãos calejadas tremiam enquanto segurava a caneta Montblanc, que Rafael empurrou na sua direção. Lembrou da mãe, Dona Carmen, chorando de dor do diabetes, sem dinheiro para a insulina que custava R$300 por mês. Lembrou de Isabela usando o mesmo uniforme escolar rasgado, porque não tinha como comprar outro. Ela pegou a caneta pesada, tão diferente das Bic que usava, e quando assinou seu nome, uma lágrima quente caiu no papel, borrando levemente a tinta azul. "Sim, senhor." Ficou claro. Quando Maria se levantou para sair com o contrato assinado na mão e o coração apertado, Rafael já tinha voltado a digitar no notebook. Mas antes que ela chegasse à porta enorme de madeira maciça, ele falou sem tirar os olhos da tela brilhante. "Ah, e mais uma coisa. Meu filho não gosta de barulho. E nunca, em hipótese alguma, fale sobre a mãe dele. Nunca." Era a primeira vez que a voz dele não soava como uma ordem fria de executivo. Soava como dor profunda, como uma ferida aberta que ele tentava esconder debaixo do terno italiano de R$5.000. Maria saiu da mansão com as pernas bambas e pegou o ônibus de volta para Itaquera. Durante todo o trajeto de quase 2 horas, ela chorou em silêncio, apertando o chale azul contra o peito, enquanto o ônibus chacoalhava nas ruas esburacadas. As outras passageiras olhavam de canto de olho, mas ninguém perguntava nada, porque todo mundo ali conhecia o gosto salgado das lágrimas do desespero. Ela não sabia ainda que aquele contrato assinado com lágrimas mudaria sua vida de formas que jamais poderia imaginar. Maria nunca esqueceria o momento em que viu aquele menino pela primeira vez, tão frágil que parecia que um vento forte
poderia levá-lo embora. Ele estava sentado na cama king size, abraçando um dinossauro de pelúcia desgastado. E quando seus olhos se encontraram, ela viu algo que a assombrou por dias. Um menino de 6 anos que tinha esquecido como sorrir. Mas naquele primeiro dia de trabalho, 18 de março, Maria ainda não sabia que aquela criança rejeitada pelo próprio pai se tornaria a razão pela qual ela acordaria toda a madrugada. Primeiro dia de trabalho, e Maria chegou às 6h50 da manhã, 10 minutos adiantada como sempre fazia em tudo na vida. A mansão no Jardim Europa era enorme, gelada pelo ar-condicionado central, silenciosa como um museu onde ninguém podia respirar alto. Rafael já estava no escritório do segundo andar, gritando em inglês ao telefone com alguém, a voz ecoando pelas escadas de mármore. Quando Maria passou pela porta entreaberta, carregando sua bolsa surrada, ele apenas apontou para o andar de cima, sem nem interromper a ligação, como se ela fosse invisível, como se não merecesse nem um bom dia. Maria subiu os degraus devagar, o coração batendo forte, e encontrou o quarto de Sebastião com a porta entreaberta. O menino estava sentado na beirada da cama gigante, que parecia engoli-lo de tão pequeno que era, abraçando um dinossauro de pelúcia marrom que já tinha visto dias melhores. Ele olhava pela janela para o jardim lá embaixo, mas seus olhos castanhos não viam nada. Estavam vazios. Quando Maria entrou e disse baixinho, "Bom dia, meu menino", Sebastião virou o rosto devagar e ela sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Ele estava tão magro que dava para ver os ossinhos do rosto, tão pálido que a pele parecia transparente, com olheiras roxas de quem não dormia direito há meses. Usava um gorrinho de lã azul, cobrindo a cabeça quase careca por causa da quimioterapia. Maria pensou em Isabela, sua filha cheia de vida, que não parava quieta um segundo, que corria, pulava, ria alto, e ali estava Sebastião, parecendo um passarinho caído do ninho, machucado demais para voar. "Você é a nova moça?" Ele perguntou com uma voz fraca, cansada. "Sim, meu amor. Meu nome é Maria. Vim cuidar de você." Sebastião não sorriu, apenas abraçou o dinossauro mais forte contra o peito magro. "As outras sempre vão embora. Meu pai faz elas chorarem." Maria se ajoelhou na frente dele, ficando na altura dos olhos do menino, e segurou a mãozinha gelada dele com cuidado. "Eu não vou embora, meu anjo. Eu prometo." Ela perguntou quantos anos ele tinha, e Sebastião respondeu olhando para as próprias mãos magras. 6, quer dizer, quase 6. Meu aniversário é daqui 2 semanas, dia 30 de março. Mas meu pai disse que a gente não vai comemorar porque eu estou doente. O nó na garganta de Maria era tão grande que ela mal conseguia respirar. Mais tarde, Maria preparou tapioca com frango desfiado para o café da manhã, seguindo a lista de alimentos permitidos que estava grudada na geladeira industrial. Sebastião sentou na mesa enorme da cozinha, balançando as perninhas magras que não alcançavam o chão, e comeu apenas 3 garfadas antes de parar. "Não gostou, meu bem?" Maria perguntou preocupada. "Minha barriga dói", ele sussurrou com os olhos marejados. Maria checou a lista de medicamentos que estava na bancada. 8 remédios diferentes, 3 vezes ao dia. Quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, toda terça e quinta. Consulta com o oncologista, toda segunda de manhã. Às 7 da noite, quando Maria estava pegando sua bolsa para ir embora, ela ouviu Rafael no escritório com a porta entreaberta, a voz alta ao telefone. "Não me importa se é domingo. O contrato tem que estar pronto até amanhã." "Como assim, meu filho?" "Meu filho não vai morrer porque eu perdi um final de semana com ele. Mas essa empresa vai morrer se eu não fechar esse negócio." Teve uma pausa longa e então ele gritou. Não fala o nome dela para mim. Só manda o relatório." Maria ouviu um estrondo como se ele tivesse jogado alguma coisa na parede, e depois silêncio pesado. Maria fechou os olhos, respirou fundo e rezou baixinho uma oração que a avó dela ensinou em português antigo, pedindo força para aguentar. Quando saiu da mansão e começou a caminhar até o ponto de ônibus, o céu de São Paulo estava ficando escuro, poluído demais para ver estrelas. Ela pensou em Sebastião sozinho naquela mansão gelada, em Rafael fugindo da própria dor através do trabalho, e se perguntou
Que tipo de tragédia tinha transformado aquela casa linda em um túmulo de gente viva? No ônibus lotado de volta para Itaquera, Maria não conseguia tirar da cabeça os olhos vazios daquele menino que tinha esquecido como sorrir. 3 semanas depois, quando Sebastião chamou Maria de mãe pela primeira vez, ela percebeu que tinha cruzado uma linha invisível que não tinha volta. O menino estava com febre alta, delirando por causa da quimioterapia, e entre o sono e a dor, murmurou aquela palavra proibida que fez o coração dela parar. Mas antes daquele momento que mudou tudo, Maria tinha construído uma ponte de carinho tijolo por tijolo, gesto por gesto, entre 25 de março e 10 de abril. Na segunda semana, Maria descobriu que Sebastião não dormia bem de jeito nenhum. Ele tinha pesadelos terríveis e acordava chorando às 2, às 3 da madrugada, sozinho no quarto enorme e escuro. Rafael nunca ia até lá, mesmo quando os gritos do filho ecoavam pelos corredores da mansão. Uma quinta-feira, depois da sessão de quimioterapia no Sírio-Libanês, Sebastião voltou especialmente fraco, vomitando no carro, tremendo de frio mesmo com o calor de São Paulo. Maria o carregou no colo da van até o quarto porque Rafael tinha mandado mensagem dizendo que estava em reunião importante e não podia buscar o filho. Sebastião estava deitado na cama, pálido como um lençol, com lágrimas escorrendo pelo rostinho magro. Tia Maria, você canta alguma coisa para mim, por favor? Ele pediu com uma voz tão fraquinha que ela mal conseguiu ouvir. Maria se sentou na beirada da cama king size, pegou a mãozinha gelada dele e começou a cantar uma cantiga de ninar que a avó dela cantava quando ela era criança pequena em Minas Gerais. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, dorme filhinho do coração que a sua mãe está na plantação. Sebastião fechou os olhinhos e pela primeira vez em semanas ele sorriu antes de adormecer. Nos dias seguintes, Maria começou a trazer pequenas surpresas escondidas na bolsa velha de pano. Um dinossauro de plástico verde que custou R$5 na loja de R$1 perto da estação do metrô, uma barra de chocolate ao leite que ela comprou com as moedas do troco, uma pedrinha brilhante que ela achou na calçada e limpou com carinho. Isso é para mim, tia. Sebastião abria aqueles olhos grandes toda vez, cheios de uma alegria que ele tinha esquecido que existia. Para você, meu príncipe. Ele guardava tudo numa caixinha de sapato embaixo da cama, junto com as pedrinhas coloridas que a mãe dele dava antes de morrer. Uma tarde, Maria estava fazendo pão de queijo mineiro na cozinha, usando a receita da avó, e o cheiro se espalhou pela casa toda. Sebastião desceu as escadas de pijama, arrastando o dinossauro de pelúcia marrom, atraído pelo cheiro de comida de verdade. Que cheiro bom, tia, ele disse, ficando na porta da cozinha. É pão de queijo quentinho. Quer provar? Maria perguntou sorrindo. Sebastião comeu 4 inteiros, coisa que não fazia há meses, e pediu mais. Quando Rafael chegou às 10 da noite daquele dia, cansado e irritado, viu o prato vazio na pia. Quem fez isso? Ele perguntou para a governanta noturna. Foi a Maria, senhor. Ele não disse nada, mas pegou 2 pães de queijo frios da geladeira e comeu sozinho no escritório. Tinha gosto de casa, de algo que ele tinha enterrado junto com a esposa 2 anos atrás. Uma noite de abril, depois de uma sessão particularmente difícil de quimioterapia, Sebastião estava com febre de 39 graus. Maria colocou panos molhados e frios na testa dele, segurou firme sua mão, cantou baixinho todas as músicas que conhecia. Entre o sono e a febre alta, delirando um pouco, Sebastião murmurou com os olhos fechados. Mãe, não vai embora. Maria congelou completamente, sentindo as lágrimas quentes caírem pelo rosto. Estou aqui, meu amor. Não vou para lugar nenhum. Sebastião apertou a mão dela com uma força que ela não sabia que ele tinha e voltou a dormir. Maria chorou em silêncio ali sentada, mas não era choro de tristeza, era choro de quem finalmente entendeu que estava fazendo algo que realmente importava no mundo. O que Maria não sabia é que Rafael tinha chegado em casa às 9h30 daquela noite. Ele subiu a escada de mármore sem fazer barulho, ainda com o terno italiano amarrotado do dia inteiro, e parou na porta do quarto de Sebastião. Pela fresta da porta entreaberta,
Ele viu Maria cantando baixinho. Viu o filho dele sorrindo, dormindo, algo que não via há meses e meses. Alguma coisa se mexeu dentro do peito de Rafael, alguma coisa que ele tinha trancado as 7 chaves e jogado a chave fora. Ele ficou ali parado por 5 minutos completos, apenas observando, e então fechou a porta devagar e desceu. Não entrou no quarto porque não sabia como, não sabia mais como ser pai. Mais tarde, naquela mesma noite, Rafael sentou sozinho no escritório enorme, com um copo de uísque escocês na mão, olhando para a foto da esposa morta na mesa. Ele pensou em Maria cantando para Sebastião, pensou no pão de queijo que tinha gosto de infância, pensou no sorriso do filho que ele não conseguia mais arrancar. E pela primeira vez em 2 anos, Rafael Andrade se perguntou se não estava fugindo da coisa errada, se não estava perdendo o que realmente importava enquanto construía um império de dinheiro e solidão. Quando Rafael gritou na frente de todos os funcionários que Maria não passava de um negócio, ela jurou para si mesma que não choraria ali. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, quentes e amargas, enquanto ele a humilhava com palavras que cortavam como facas afiadas. Aquele 18 de abril de 2024 seria o dia em que tudo quase desmoronou. O dia em que Rafael mostrou o monstro que se escondia por trás do terno caro e dos olhos frios. Era aniversário de 6 anos de Sebastião e Rafael não estava em casa. Viagem de negócios urgente para o Rio de Janeiro, volto em 3 dias, foi o que ele mandou por mensagem para a governanta. Sebastião acordou cedo naquela manhã de terça-feira, esperançoso, olhando pela janela como se o pai fosse aparecer magicamente. Quando percebeu que não ia acontecer, ele se sentou no chão do quarto e começou a chorar baixinho, abraçando o dinossauro de pelúcia. Maria encontrou ele assim às 7 da manhã, o coraçãozinho partido em pedaços. Maria não pensou 2 vezes antes de agir. Ela pegou o dinheiro que tinha guardado para a condução da semana, R$ 25, e saiu correndo até a padaria da esquina. Comprou um bolinho pequeno de chocolate, 6 velinhas coloridas e um saquinho de balas. Voltou para a mansão, enfeitou a cozinha com guardanapos coloridos que achou no armário e chamou Sebastião. Vem aqui, meu príncipe, tenho uma surpresa para você. Quando o menino desceu e viu o bolinho com as velinhas acesas, seus olhos encheram de lágrimas. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Maria começou a cantar parabéns, sozinha ali na cozinha enorme e vazia, sua voz ecoando pelas paredes de mármore. Sebastião soprou as velinhas com força, fazendo um pedido em silêncio, e então comeu o bolinho de chocolate com as mãos, sujando tudo, sorrindo de um jeito que ela nunca tinha visto. Mas quando terminou, ele olhou para ela com aqueles olhos grandes e perguntou a pergunta que partiu o coração de Maria. Tia, meu pai esqueceu de mim? Maria abraçou ele forte, sentindo as costelas magrinhas sob o pijama. Não, meu amor. Ele está trabalhando muito, muito mesmo, mas ele te ama. Eu tenho certeza. Mas quando falou aquilo, ela mesma não sabia se acreditava nas próprias palavras. 3 dias depois, Rafael voltou da viagem de madrugada. Ele subiu direto para o quarto de Sebastião às 9 da noite para dar boa noite, como fazia raramente, e encontrou uma cena que fez seu sangue ferver. Maria estava sentada na beirada da cama, cantando aquela cantiga de ninar baixinho, e Sebastião estava adormecido segurando a mão dela com força, como se tivesse medo que ela sumisse. Rafael explodiu de uma forma que assustou até ele mesmo. O que você pensa que está fazendo? Ele gritou tão alto que Sebastião acordou chorando de susto. Senhor, eu só estava... Maria tentou explicar levantando rápido, mas Rafael não deixou ela terminar. Sai desse quarto agora, agora. Ele apontou para a porta com o dedo tremendo de raiva. Maria obedeceu correndo, o coração disparado, e desceu as escadas quase tropeçando nos próprios pés. Rafael veio atrás dela até a sala de estar, onde a governanta noturna e o motorista estavam assistindo televisão. O que aconteceu a seguir foi uma humilhação que Maria carregaria como cicatriz para sempre. Escutem bem, todos vocês! Rafael gritou apontando para Maria, que tremia inteira. Essa mulher foi contratada para trabalhar, não para brincar de mãe. Sebastião tem uma mãe, e mesmo que ela esteja morta, ninguém nesse mundo vai tomar o lugar dela.
Entenderam? Ele se virou para Maria com olhos cheios de uma raiva que vinha de um lugar muito mais fundo que aquele momento. Você não passa de um negócio para mim. Eu pago seu salário miserável. Não pago sua afeição falsa, sua caridade barata. Se eu ver você cantando, abraçando, fazendo essas bobagens sentimentais de novo, você está demitida na hora. Ficou claro? Maria estava tremendo, as lágrimas descendo sem controle pelo rosto, mas ela manteve a cabeça erguida com toda a dignidade que conseguiu juntar. Sim, senhor. Ficou claro. Sua voz saiu firme, mesmo com o coração despedaçado. Rafael subiu as escadas pisando forte, e lá de cima eles ouviram Sebastião chorando alto. Eu quero a tia Maria, pai malvado. Eu te odeio. Aquele grito do filho foi como um soco no estômago de Rafael, mas ele trancou a porta do próprio quarto e não voltou. Maria pegou sua bolsa com mãos trêmulas, olhou para a governanta e o motorista, que desviavam os olhos envergonhados, e saiu daquela mansão sentindo que tinha sido pisoteada. No ônibus lotado de volta para Itaquera, ela chorou as 2 horas inteiras de viagem, e quando chegou em casa, Isabela perguntou por que a mãe estava tão triste, mas Maria não conseguiu responder. Quando Dona Carmen desmaiou pela 3ª vez naquela semana, Maria entendeu que não tinha mais tempo para esperar milagres. O telefone tocou às 6h30 da manhã do dia 20 de abril, e a voz da mãe do outro lado da linha estava fraca, assustada, pedindo ajuda de um jeito que fez o mundo de Maria desabar. Mas naquele momento, ela ainda não sabia até onde seria capaz de se sacrificar, até onde uma mãe consegue ir quando o desespero bate na porta. Minha filha, eu desmaiei de novo. A vizinha me achou no chão da cozinha. Dona Carmen chorava do outro lado da linha, a voz trêmula. O médico do posto disse que eu preciso da cirurgia urgente, que se não operar logo eu vou perder o pé. Maria, eu estou com tanto medo. A cirurgia para tratar as complicações do diabetes custava R$15.000 no Hospital das Clínicas, valor que o SUS não cobria por ser procedimento especializado. Maria tinha apenas R$1.200 guardados na latinha de café embaixo da cama, economizados centavo por centavo durante 6 meses. Maria não contou para Rafael sobre o desespero que estava vivendo. Como poderia? Ele a odiava. Tinha deixado isso muito claro 3 dias atrás, quando a humilhou na frente de todos. Então, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Faria o que fosse preciso sozinha. Começou a acordar às 3h30 da madrugada, ainda no escuro completo, e preparava 100 coxinhas de frango usando a receita da avó. Levava tudo numa caixa de isopor até a estação do metrô Corinthians Itaquera e vendia para os trabalhadores que pegavam o primeiro trem. Ganhava entre R$80 e R$100 por dia, quando tinha sorte. A rotina virou um ciclo infernal que estava matando Maria aos poucos. Acordar às 3h30, cozinhar até às 5, vender na rua até às 6h30, pegar o metrô lotado, trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite na mansão, voltar para Itaquera, ajudar Isabela com a lição de casa, trocar o curativo do pé de Dona Carmen que cheirava a infecção, dormir 3 horas se tivesse sorte e recomeçar tudo de novo. Em 2 semanas, Maria perdeu 4 quilos que ela não tinha para perder. Suas mãos ficaram cheias de cortes e queimaduras de tanto fritar coxinha de madrugada. Mas ela não parava porque não podia parar. Mãe, por que você está tão magra? Isabela perguntou numa noite, tocando o rosto da mãe com as mãozinhas pequenas. A menina de 8 anos tinha olhos espertos demais para a idade, via coisas que ninguém falava. Estou bem, minha princesa. Só um pouco cansada do trabalho. Maria mentiu, segurando as lágrimas. É por causa da vovó, né? Eu ouvi ela chorando ontem de noite. Isabela baixou a cabeça e então fez algo que partiu o coração de Maria. Mãe, eu não preciso de sapato novo esse ano, nem de mochila, nem de nada. A gente vai ficar bem, né? Maria abraçou a filha e chorou. Chorou de um jeito que não conseguia parar enquanto aquela criança de 8 anos consolava a própria mãe. Uma manhã, Rafael desceu para a cozinha às 6h50, mais cedo que o normal, porque tinha reunião às 7h30. Ele encontrou Maria segurando na pia de mármore, tremendo inteira,
o rosto pálido como cera. "O que você está fazendo aqui tão cedo?" Ele perguntou com aquele tom frio de sempre. Maria se endireitou rápido demais e tudo girou, mas ela se segurou. "Preparando o café da manhã do menino, senhor." Rafael franziu a testa olhando para ela. As olheiras estavam fundas demais. Ela estava visivelmente mais magra. As mãos tremiam segurando a xícara. "Você está doente?" Rafael perguntou. E por um segundo minúsculo, pareceu haver preocupação na voz dele. "Não, senhor. Estou bem." Maria mentiu olhando para o chão. Rafael ficou parado ali por uns 10 segundos que pareceram eternos, estudando ela, notando coisas que não queria notar. Ele viu os cortes nas mãos dela, viu como ela precisava se apoiar na bancada para não cair, viu a exaustão estampada em cada traço do rosto. Alguma coisa dentro dele percebeu que havia algo muito errado. Mas ele simplesmente não quis ver, não quis saber, porque saber significaria se importar, e se importar significava sentir, e sentir era perigoso demais. Então ele pegou a pasta, deu as costas e saiu. Naquela tarde, Sebastião estava fazendo um desenho na mesa da cozinha enquanto Maria preparava o almoço. Ele parou de pintar e olhou para ela com aqueles olhos grandes e disse baixinho: "Tia, por que você está tão triste? Ontem de noite eu ouvi você chorando no banheiro." Maria congelou com a colher no ar, sentindo as lágrimas ameaçarem cair de novo. "Estou bem, meu amor. Só um pouquinho de sono, nada demais." Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Sebastião levantou da cadeira, veio até ela e abraçou a cintura de Maria com força. "Quando eu ficar grande e rico, vou cuidar de você. Prometo." E naquele abraço de uma criança doente de 6 anos, Maria encontrou forças para continuar mais um dia, e depois mais outro, e mais outro, mesmo que o corpo gritasse para parar. Quando o telefone tocou às 2h37 da madrugada do dia 28 de abril, Maria sabia que algo terrível tinha acontecido. Era o número da mansão no visor do celular velho, e do outro lado da linha estava a voz de Sebastião, desesperada, gritando, implorando por socorro de um jeito que fez o sangue dela gelar nas veias. Naquela madrugada de sábado, Maria descobriria até onde o amor de uma mãe consegue ir, até onde o instinto de proteger consegue empurrar uma pessoa além de todos os limites. "Maria, ajuda, por favor!" Sebastião gritava do outro lado, a voz entrecortada pelo choro e pela falta de ar. "Está doendo muito. Eu não consigo respirar direito. Tem sangue saindo da minha boca. Tia, eu estou com medo, eu vou morrer." O pânico na voz daquele menino de 6 anos fez Maria pular da cama ainda tonta de sono. "Já estou indo, meu amor. Aguenta firme, a tia já está indo." Ela gritou enquanto procurava as chinelas no escuro, derrubando coisas, acordando Isabela, que começou a chorar assustada. Dona Carmen acendeu a luz perguntando o que estava acontecendo, mas Maria já estava correndo para a rua descalça, ainda de camisola, com o celular na mão. Na rua vazia de Itaquera, às 2h40 da manhã, Maria parou um carro que passava, implorou por uma carona, mas o motorista acelerou com medo. Ela abriu o aplicativo de transporte com as mãos tremendo tanto que errou a senha 3 vezes. Pediu um carro, aceitou pagar R$ 65 que não tinha, e ficou na calçada rezando em voz alta para o motorista chegar logo. 13 minutos de espera, que pareceram 13 horas. Quando o Corolla prata finalmente parou na frente dela, Maria entrou e disse com a voz quebrada: "Jardim Europa, por favor. Rápido, pelo amor de Deus, é uma emergência." O motorista olhou pelo retrovisor, viu uma mulher descalça, de camisola, chorando, e pisou fundo no acelerador. 42 minutos de trânsito vazio pela Marginal Tietê. Maria ligando sem parar para a mansão, para Rafael, para qualquer número que tinha. Rafael não atendia. O celular dele ia direto para a caixa postal. Ele estava em Campinas, numa conferência de tecnologia, tinha desligado o celular para dormir. A governanta noturna não ouvia nada porque dormia no quarto dos fundos com fones de ouvido. Sebastião estava completamente sozinho naquela mansão enorme, agonizando, esperando por um milagre, que tinha o nome de Maria.
Quando Maria chegou na mansão às 3h23 da manhã, ela pulou do carro antes mesmo dele parar completamente, jogou todo o dinheiro que tinha na carteira para o motorista e correu até o portão gritando. Tocou a campainha sem parar, bateu no portão de ferro, gritou até a voz rasgar. Finalmente a governanta apareceu sonolenta, confusa, e quando abriu o portão, Maria passou correndo por ela como um furacão. Subiu a escada de mármore de 3 em 3 degraus, entrou no quarto de Sebastião, e o que viu fez o mundo parar. Sebastião estava no chão frio do quarto, encolhido em posição fetal, vomitando sangue, tremendo violentamente, os lábios roxos de falta de ar. Tinha sangue no pijama, no chão, na cama. Seus olhos estavam revirados e ele mal conseguia falar. Meu Deus do céu! Maria gritou pegando ele no colo. O corpinho estava gelado e queimando ao mesmo tempo, o coração batendo rápido demais. Ela correu escada abaixo com Sebastião nos braços, gritando para a governanta chamar uma ambulância, mas não tinha tempo de esperar. Maria saiu correndo para a rua, parou um táxi que passava e entrou gritando: Hospital Sírio-Libanês, agora! Esse menino está morrendo! No hospital, às 3h54 da manhã, Maria entrou correndo pela emergência, gritando por socorro. Médicos e enfermeiras vieram correndo, pegaram Sebastião dos braços dela, colocaram numa maca, saíram em disparada pelos corredores brancos. Ele está com sepse grave, infecção generalizada no sangue, precisa de transfusão urgente. Um médico gritava ordens enquanto corriam. Qual o tipo sanguíneo dele? Uma enfermeira perguntou. O positivo, Maria respondeu. E então, sem pensar, sem hesitar nenhum segundo, ela disse: Eu sou o positivo. Tira de mim. Tira o quanto precisar, mas salva esse menino. Enquanto tiravam o sangue do braço de Maria, ela ligou para Rafael pela 20ª vez. Finalmente, às 6h15 da manhã, ele atendeu com aquela voz irritada de quem foi acordado. O que você quer a essa hora? Ele praticamente gritou. Maria respirou fundo, as lágrimas caindo, o braço doendo da agulha. Senhor, Sebastião está no hospital. Ele quase morreu. Quase perdi ele. Silêncio absoluto do outro lado da linha. E então, pela primeira vez, Maria ouviu a voz de Rafael Andrade quebrando completamente. O quê? Onde? Como? Eu não... A voz dele saiu estrangulada, desesperada, humana. Sírio-Libanês, senhor. Quarto 304 da UTI. Venha rápido, por favor. Rafael desligou sem dizer mais nada, e Maria soube que ele estava correndo, que finalmente o monstro tinha acordado do pesadelo que ele mesmo tinha criado. Rafael Andrade nunca tinha dirigido tão rápido na vida, quebrando todos os limites de velocidade na rodovia Anhanguera, as mãos suadas agarradas no volante do Mercedes, o coração batendo tão forte que ele achava que ia explodir. Quando chegou no Sírio-Libanês, às 8h43 da manhã daquele sábado, ele era um homem diferente do que tinha saído de casa 2 dias antes. O executivo frio e calculista tinha rachado ao meio, e o que restava era apenas um pai apavorado correndo pelos corredores do hospital. Ele encontrou o quarto 304 da UTI com as pernas bambas. Através do vidro da porta, viu uma cena que ficaria gravada na sua memória para sempre. Sebastião dormindo na cama hospitalar, pálido, mas respirando, e Maria sentada na cadeira ao lado, segurando a mão do menino, com a cabeça apoiada na beirada do colchão, completamente exausta. Ela tinha um curativo no braço esquerdo, manchas de sangue seco na camisola amarrotada, os pés descalços, sujos de tanto correr. Estava dormindo de um sono pesado de quem tinha dado tudo de si e não tinha mais nada para dar. Rafael entrou devagar, como se estivesse com medo de quebrar alguma coisa sagrada. Um médico de jaleco branco estava anotando coisas na prancheta e virou quando ouviu os passos. "O senhor é o pai?" ele perguntou com voz baixa. Rafael só conseguiu acenar com a cabeça, a garganta fechada demais para falar. O médico suspirou fundo e começou a explicar. Seu filho teve uma sepse grave causada por uma infecção bacteriana que o organismo debilitado pela quimioterapia não conseguiu combater. Quando ele chegou aqui às 4 da manhã, estava em choque séptico,
Mais 15, 20 minutos sem atendimento, e ele não estaria mais aqui. Como ele... Quem trouxe? Rafael tentou perguntar, mas as palavras não saíam direito. O médico olhou para Maria dormindo e respondeu com algo parecido com admiração na voz. Essa mulher aqui salvou a vida do seu filho, Sr. Andrade. Ela chegou correndo pela emergência, com ele no colo às 4 da manhã, gritando por socorro. Quando descobrimos que ele precisava de transfusão urgente de sangue, o positivo, e não tinha no banco de sangue imediato, ela não hesitou nem um segundo. Doou 400 mililitros, mesmo estando visivelmente debilitada, anêmica, desnutrida. Os enfermeiros tentaram impedir porque ela está abaixo do peso mínimo recomendado para a doação, mas ela gritou, implorou, disse que tirasse o quanto precisasse. O médico fez uma pausa e olhou Rafael nos olhos. Ela literalmente deu o próprio sangue para salvar seu filho. Rafael sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. Ele olhou para Maria, realmente olhou pela primeira vez, e viu uma mulher que tinha se sacrificado por um filho que nem era dela. Viu as mãos calejadas e feridas, viu a magreza doentia, viu os pés descalços machucados. Ela está bem? Ela precisa de alguma coisa? Ele perguntou, a voz saindo rouca. O médico balançou a cabeça. Ela está em estado de exaustão extrema. Perdi as contas de quantas vezes oferecemos uma cama para ela descansar, mas ela recusou. Disse que não ia sair do lado do menino até ele acordar. Ela finalmente apagou de cansaço faz 1 hora. Sebastião se mexeu na cama e abriu os olhos devagar. A primeira coisa que ele viu foi Maria dormindo. E então ele virou a cabeça e viu o pai parado ali. Paia, ele sussurrou com voz fraca. Rafael se aproximou da cama, engolindo o choro que ameaçava explodir. Oi, campeão. Como você está se sentindo? Sebastião olhou para o curativo no próprio braço, depois para o curativo no braço de Maria. Tia Maria. Ela veio me buscar de madrugada. Eu estava com tanto medo, pai. Eu achei que ia morrer sozinho, mas ela veio. As lágrimas desceram pelo rostinho pálido. Pai, a tia deu o sangue dela para mim. O médico falou. Agora eu tenho o sangue dela dentro de mim. Isso quer dizer que a gente é família de verdade agora, não é? Aquela pergunta inocente de uma criança de 6 anos foi como um soco no estômago de Rafael. Ele olhou para o filho, olhou para Maria dormindo de exaustão, olhou para o curativo no braço dela e algo dentro dele se quebrou de vez. Todas as barreiras que ele tinha construído em 2 anos, todas as paredes de gelo que tinha erguido para não sentir dor, tudo desmoronou de uma vez. Rafael Andrade, CEO milionário, homem que comandava reuniões com centenas de pessoas, começou a chorar. Chorou de um jeito que não chorava desde o funeral da esposa. Chorou de vergonha, de gratidão, de arrependimento. Sim, filho. Ele conseguiu dizer entre os soluços, segurando a mãozinha magra de Sebastião. Ela é família. Ela sempre foi. Rafael se virou para Maria, que ainda dormia. Ajoelhou ao lado da cadeira dela. E ali, naquele quarto de hospital às 9 da manhã de um sábado, ele sussurrou palavras que nunca imaginou que diria. Me perdoa por tudo. Eu fui um monstro. Você salvou meu filho, você me ensinou o que eu tinha esquecido. Ele chorou com a testa apoiada na cama, enquanto Sebastião estendia a mãozinha e tocava a cabeça do pai. E Maria dormia o sono dos justos, sem saber que tinha mudado o coração de um homem de pedra. Maria acordou de sobressalto 3 horas depois, desorientada, o coração disparado como se estivesse fugindo de um pesadelo. Por um segundo ela não sabia onde estava. Via apenas branco ao redor, cheiro de hospital. E então, tudo voltou de uma vez. Sebastião, o sangue, a corrida desesperada pela madrugada. Quando ela virou a cabeça e viu o menino acordado, sorrindo fraco, mas vivo, as lágrimas vieram antes mesmo dela conseguir controlar. Do outro lado da cama estava Rafael, e a expressão no rosto dele era algo que ela nunca tinha visto antes. Tia, você acordou, Sebastião disse com a voz ainda fraquinha, mas cheia de alegria. Eu pensei que você ia dormir para sempre. Maria se levantou da cadeira rápido demais, e tudo girou. Suas pernas cederam, mas Rafael segurou ela antes que caísse. Calma, calma. Você doou muito sangue, está fraca.
Ele disse, segurando ela pelos ombros, e o toque dele era gentil, completamente diferente do homem que tinha gritado com ela 10 dias atrás. Maria se afastou instintivamente, ainda com medo, ainda esperando os gritos. Desculpa, senhor, eu não queria dormir, eu só... Para. Rafael interrompeu, a voz saindo baixa, carregada de uma emoção que ele não conseguia mais esconder. Para de me pedir desculpas. Você não tem nada, absolutamente nada para se desculpar. Ele respirou fundo, passou a mão pelo cabelo desarrumado, e pela primeira vez, Maria viu que ele estava de camisa social amarrotada, sem o terno, sem a armadura de executivo. Ele parecia apenas um homem cansado, quebrado, humano. Maria, eu preciso falar com você. Preciso te contar algumas coisas. Você merece saber, merece entender. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais de Sebastião, e Rafael pediu para levarem o menino para fazer alguns exames de rotina. Pai, você promete que não vai brigar com a tia Maria? Sebastião perguntou preocupado, segurando a mão de Rafael. Prometo, campeão. Só vou conversar. Volta logo, tá? Quando saíram sozinhos no quarto, o silêncio pesou por longos segundos. Rafael apontou para a cadeira. Senta, por favor. Você ainda está muito fraca. Maria sentou na beirada, as mãos tremendo, esperando o pior. Mas o que veio foi algo completamente inesperado. Minha esposa. O nome dela era Helena. Rafael começou, a voz quebrando já na primeira frase. Ela morreu faz 2 anos, num acidente de carro na Marginal Pinheiros. Foi culpa de um motorista bêbado que avançou o sinal. Sebastião estava no carro também, mas sobreviveu sem um arranhão. Helena morreu na hora, protegendo ele com o próprio corpo. Ele parou, limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não estava no carro porque estava numa reunião. Uma reunião idiota que eu nem lembro mais do que era. Eles me ligaram dizendo que minha esposa tinha morrido e meu filho estava no hospital e eu desabei. Maria escutava em silêncio, finalmente entendendo a dor que transformava aquele homem num monstro. Rafael continuou, as palavras saindo atropeladas como se ele tivesse guardado aquilo por tanto tempo que estava vazando. Eu não consegui mais olhar para Sebastião sem lembrar dela. Cada vez que eu via meu filho, eu via Helena morrendo. Então eu fugi. Me enterrei no trabalho, construí esse império de mentira, fingi que se eu não sentisse nada, a dor ia embora. E quando Sebastião foi diagnosticado com leucemia 6 meses depois, eu entrei em pânico. Achei que ia perder ele também. Então empurrei ele ainda mais longe, porque se eu não me aproximasse não ia doer quando ele morresse. Mas ele não vai morrer, Senhor. Maria disse baixinho, a primeira vez que falava. Sebastião é forte, ele vai vencer essa doença. Rafael olhou para ela com olhos vermelhos e inchados. Eu sei disso agora. Sabe por quê? Por sua causa. Você chegou na nossa vida e mostrou para mim o que eu estava perdendo. Você amou meu filho quando eu não conseguia. Você cuidou dele quando eu fugia. Você deu literalmente seu sangue por ele quando eu nem atendi o telefone. A voz dele ficou embargada de novo. Maria, eu te humilhei, te tratei como lixo, disse coisas horríveis, e mesmo assim você salvou meu filho. Maria sentiu as próprias lágrimas caindo e finalmente desabou também. Senhor, eu preciso te contar uma coisa também. Ela limpou o rosto com as mãos trêmulas. Eu não estou bem. Minha mãe está muito doente. Precisa de uma cirurgia urgente que custa 15 mil reais. Eu estava acordando às 3:30 da manhã todo dia para fazer salgado e vender na rua antes de vir trabalhar. Por isso estou assim, magra, cansada. Eu não contei por quê. Porque achei que você ia me mandar embora se soubesse. Ela soluçou. E eu preciso desse trabalho, Senhor. Minha filha Isabela precisa comer, minha mãe precisa dos remédios. Eu aguentaria qualquer humilhação, qualquer grito, qualquer coisa, porque pelo menos eu teria dinheiro no final do mês. Rafael ficou em silêncio absorvendo aquilo, sentindo a vergonha queimar como fogo. Você tem uma filha, ele disse. Não era pergunta. Quantos anos? Maria limpou as lágrimas. 8 anos, Senhor. O nome dela é Isabela. Ela é tudo o que eu tenho no mundo, junto com minha mãe. Rafael levantou, caminhou até a janela, ficou olhando a cidade de São Paulo lá embaixo. Quando virou,
Ele tinha tomado uma decisão. Maria, eu vou pagar a cirurgia da sua mãe. Toda. E vou pagar os melhores médicos de São Paulo. Além disso, seu salário agora é R$ 6.000 por mês, retroativo aos 3 meses que você já trabalhou. Senhor, eu não posso aceitar isso. Maria tentou recusar, mas Rafael levantou a mão. Não é caridade. É o mínimo absoluto que eu posso fazer. Você salvou meu filho, Maria. Você me salvou de mim mesmo. Você mostrou que eu não sou apenas um negócio, um CEO, um monte de dinheiro. Você me lembrou que eu sou pai, que eu sou humano, que eu ainda consigo sentir. Ele voltou e se ajoelhou na frente dela, fazendo Maria arregalar os olhos de susto. Me perdoa. Por tudo. Pelas palavras horríveis, pela humilhação, por tudo que te fiz passar. Você é um anjo que Deus mandou para essa casa e eu fui cego demais para ver. Maria chorou mais forte, todas as emoções dos últimos meses transbordando de uma vez. Senhor, levanta, por favor. Não precisa se ajoelhar para mim. Mas Rafael balançou a cabeça. Preciso sim, porque você fez isso e muito mais. Você se ajoelhou quando meu filho precisou, você correu descalça de madrugada, você deu seu sangue, você deu seu amor sem pedir nada em troca. Você é o que existe de mais digno nesse mundo, Maria Helena Flores. E eu prometo para você e para Deus, que nunca mais vou te tratar como qualquer coisa menos que a heroína que você é. E ali, naquele quarto de hospital, no meio de um sábado de sol em São Paulo, 2 corações quebrados começaram a se curar, unidos pelo amor de uma criança que tinha quase perdido tudo. 2 meses se passaram desde aquela madrugada no hospital, e a mansão no Jardim Europa tinha se transformado em algo completamente diferente. Não era mais aquele museu gelado e silencioso onde as pessoas andavam pisando em ovos, mas sim uma casa onde finalmente se ouvia risadas, onde tinha cheiro de comida de verdade, onde um menino de 6 anos corria pelos corredores abraçando um dinossauro de pelúcia. Rafael Andrade tinha cumprido cada promessa que fez naquele dia 28 de abril e descobriu que mudar de verdade dói tanto quanto continuar do jeito errado. A cirurgia de Dona Carmen aconteceu no dia 5 de maio no Hospital Sírio-Libanês, com a melhor equipe de cirurgiões vasculares de São Paulo. Rafael pagou tudo sem pestanejar, R$ 183.000 entre cirurgia, internação, medicamentos e fisioterapia. Maria chorou quando viu a mãe andando de novo sem dor, 3 semanas depois, segurando firme na bengala, mas sorrindo daquele jeito que ela não via há anos. Minha filha, esse homem é um anjo. Dona Carmen disse, beijando a testa de Maria. Não, mãe. Ele era um homem perdido que encontrou o caminho de volta. Maria respondeu, olhando pela janela do quarto, sabendo que Rafael estava na sala de espera, mesmo sem ninguém pedir. No dia 15 de maio, Rafael chamou Maria no escritório dele pela primeira vez desde a mudança. Ela entrou nervosa, ainda com aquele medo antigo no peito, mas encontrou um homem diferente sentado atrás da mesa. Ele não estava de terno, estava de camisa social com as mangas dobradas e tinha um sorriso cansado no rosto. Senta, por favor, sem formalidade. Ele empurrou um envelope grande pela mesa. O que é isso, senhor? Maria perguntou sem entender. Abre. Dentro tinha um contrato novo de trabalho. Mas quando ela leu, não acreditou no que estava vendo. Salário de R$ 6.000, plano de saúde completo para ela, Isabela e Dona Carmen, vale transporte, cesta básica mensal e uma cláusula que dizia que ela não era mais empregada doméstica, mas sim babá e cuidadora oficial de Sebastião. Senhor, isso é demais. Eu não mereço... Maria começou, mas Rafael levantou e deu a volta na mesa. Você merece isso e muito mais. Mas tem outra coisa. Ele abriu a gaveta e tirou outro papel. Esse é o contrato de aluguel de um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, próximo ao metrô Carrão. Já está pago pelos próximos 12 meses. Você, sua mãe e Isabela não vão mais morar em Itaquera. Vão morar num lugar digno, seguro perto daqui. E antes que você recuse, isso não é favor, é necessidade. Sebastião precisa de você perto, especialmente agora que ele está na fase mais crítica do tratamento.
Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Rafael olhou para ela com uma sinceridade que doía. Porque eu passei 2 anos fugindo da vida e você me ensinou a viver de novo. No dia 22 de maio, um domingo ensolarado, aconteceu algo que ninguém na mansão jamais esqueceria. Rafael acordou cedo, coisa que não fazia há anos, e preparou o café da manhã. Queimou as panquecas, a cozinha ficou cheia de fumaça, o alarme de incêndio tocou, e Sebastião desceu correndo rindo que nem louco. Pai, você está cozinhando, o mundo vai acabar. Maria chegou correndo da área de serviço onde estava lavando roupa, viu a bagunça e pela primeira vez em 3 meses, ela riu. Riu alto, daquele jeito que faz a barriga doer, vendo o CEO milionário coberto de farinha, tentando desligar o alarme pulando que nem criança. Tá, eu não sirvo para isso, Rafael admitiu derrotado, rindo também. Mas eu tentei. Sebastião pulou no colo do pai, coisa que não fazia há tanto tempo, e abraçou ele forte. Pai, eu te amo, mesmo você sendo o pior cozinheiro do mundo. Rafael abraçou o filho com força, sentindo aquele corpinho magro, mas cada dia mais forte contra o peito, e chorou de felicidade pela primeira vez na vida. Maria ficou ali parada na porta da cozinha, vendo pai e filho finalmente juntos de verdade, e sentiu que todo o sofrimento tinha valido a pena. Naquela tarde, Rafael fez algo completamente inesperado. Ele cancelou todas as reuniões da semana seguinte, coisa que jamais tinha feito, e anunciou que iam fazer um piquenique no Parque Ibirapuera. Todos nós. Você também, Maria. Não aceito não como resposta. Eles foram os 4. Rafael, Sebastião, Maria e Isabela, que Rafael tinha insistido em buscar pessoalmente em Itaquera. As 2 meninas brincaram juntas enquanto Sebastião, ainda fraco, mas determinado, tentava jogar bola com o pai. Maria sentou no gramado vendo aquilo, e Rafael veio sentar ao lado dela. Obrigado, ele disse baixinho, por não desistir de nós, por mostrar para mim que família não é sangue, é escolha. Senhor, Maria começou, mas ele interrompeu. Rafael, me chama de Rafael. Chega de senhor. Ela sorriu tímida. Rafael, você sabe que Sebastião está te chamando de pai de novo? De verdade, não por obrigação. Ontem ele me disse que tinha o melhor pai do mundo porque você finalmente aprendeu a abraçar. Rafael limpou uma lágrima que teimava em cair. Ele disse isso. Maria acenou que sim. Disse. E disse também que tem 2 mães agora. A que mora no céu e cuida dele de lá, e a que está aqui na terra fazendo pão de queijo. Rafael riu e chorou ao mesmo tempo. Ele está certo. Você é mãe dele, Maria. Não no papel, mas no coração, e isso é o que importa. Quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa, os 4 voltaram para a mansão cansados, mas felizes. Sebastião dormiu no carro abraçado no dinossauro de pelúcia. Isabela dormiu no colo de Maria. Rafael dirigia devagar, sem pressa pela primeira vez na vida, olhando pelo retrovisor aquela cena que 2 meses atrás era impossível. Ele tinha perdido uma esposa, tinha quase perdido um filho, tinha quase perdido a si mesmo. Mas uma mulher descalça correndo de madrugada tinha salvo todos eles. E Rafael Andrade finalmente entendeu que o verdadeiro sucesso não estava nos contratos milionários ou nas reuniões importantes, mas sim naqueles abraços apertados, naqueles sorrisos genuínos, naquela família remendada que o amor tinha costurado de volta. 6 meses depois, na manhã fria de 15 de novembro de 2024, Maria acordou com o barulho de fogos de artifício explodindo lá fora. Levou alguns segundos para ela entender o que estava acontecendo, e então lembrou. Era o dia que mudaria tudo para sempre. O dia que o médico tinha marcado no calendário com caneta vermelha. O dia que eles tinham esperado rezando cada noite. Era o dia do resultado final dos exames de Sebastião. O dia que diriam se a leucemia tinha finalmente ido embora ou se teriam que continuar lutando. Rafael estava na cozinha do apartamento no Tatuapé desde as 5 da manhã, preparando café sem queimar nada dessa vez, porque tinha feito aulas de culinária escondido nos últimos meses. Maria desceu de roupão, ainda sonolenta, e encontrou ele arrumando a mesa com flores amarelas, o tipo preferido de Helena,
Uma homenagem silenciosa à esposa que tinha dado a vida para salvar o filho. Bom dia, ele disse com um sorriso nervoso. Conseguiu dormir? Maria balançou a cabeça. Nem um pouco. Fiquei a noite inteira rezando, pedindo para Deus não tirar esse menino de nós. Rafael segurou a mão dela por cima da mesa, um gesto que tinha se tornado natural entre eles. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Às 8 da manhã, todos estavam no Hospital Sírio-Libanês, na sala do Dr. Henrique Carvalho, o oncologista que tinha acompanhado Sebastião desde o começo. Sebastião estava sentado no colo de Maria, já com 7 anos completos, ainda magro, mas com o cabelo crescendo de novo, com aquele brilho nos olhos que tinha voltado aos poucos. Isabela segurava firme na mão de Dona Carmen, as duas rezando baixinho. Rafael estava de pé, andando de um lado para o outro, o terno esquecido em casa, vestindo apenas jeans e camisa, porque tinha aprendido que em momentos importantes a gente tem que ser quem realmente é. O Dr. Henrique entrou na sala com uma pasta de exames, e o silêncio que caiu foi tão pesado que dava para ouvir o coração de cada um batendo. Ele olhou para Sebastião, depois para Rafael, depois para Maria, e então um sorriso imenso abriu no rosto dele. Sebastião está curado, remissão completa, não tem mais nenhuma célula cancerígena no corpo dele. Ele venceu. Por 3 segundos, ninguém se mexeu, como se o cérebro deles não conseguisse processar aquelas palavras. E então Maria gritou de alegria, abraçou Sebastião com tanta força que quase não deixou ele respirar, e começou a chorar daquele jeito desesperado de quem segurou forte demais por tempo demais. Rafael caiu de joelhos no chão, ali mesmo no consultório, e chorou que nem criança. Sebastião pulou do colo de Maria e correu para o pai. E os dois ficaram abraçados no chão, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto Dona Carmen benzia, todo mundo fazendo o sinal da cruz, e Isabela pulava gritando: "Meu irmão está curado! Meu irmão está curado!" Porque era assim que ela tinha começado a chamar Sebastião. O Dr. Henrique limpou os próprios olhos e disse: "Em 30 anos de medicina, eu nunca vi uma criança lutar tanto, e nunca vi uma família tão unida. Vocês são um milagre, todos vocês." Saindo do hospital com o sol de novembro brilhando forte lá fora, Rafael parou no meio da calçada e olhou para aquele grupo de pessoas que tinham se tornado sua família. Maria com Sebastião no colo, Isabela pulando de felicidade, Dona Carmen sorrindo com lágrimas nos olhos. Ele pensou em como sua vida era vazia 6 meses atrás, como ele estava morto por dentro, vivendo no automático, fugindo de tudo que importava. E então olhou para Maria, realmente olhou, e viu não apenas a mulher que tinha salvado seu filho, mas a mulher que tinha salvado ele próprio. "Maria!" Rafael chamou, a voz saindo trêmula de emoção. "Eu preciso te falar uma coisa, na frente de todo mundo." Maria colocou Sebastião no chão e se virou, o coração acelerado sem saber por quê. Rafael respirou fundo e começou: "6 meses atrás, eu disse para você que não passava de um negócio, que era apenas um serviço contratado. E essa foi a maior mentira que eu já disse na minha vida." Ele deu um passo à frente. "Você nunca foi um negócio. Desde o primeiro dia, você foi uma bênção disfarçada que eu fui idiota demais para reconhecer. Você veio para a nossa casa e trouxe de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre: amor, família, razão para acordar de manhã." As pessoas na rua tinham parado para ver, curiosas com aquela cena estranha de um homem elegante falando com o coração aberto no meio da calçada. Rafael continuou, as lágrimas descendo sem vergonha. "Você me ensinou que família não é sobrenome, não é sangue, não é papel assinado. Família é quem fica quando tudo desmorona. Família é quem corre descalça de madrugada para salvar quem ama. Família é quem dá o próprio sangue, literalmente, para que outro viva." Ele olhou para Sebastião, que estava abraçado nas pernas de Maria. "Meu filho te chama de mãe, e ele está certo, porque você é mãe dele de todas as formas que importam. E eu?" Rafael precisou parar para controlar a voz que ameaçava quebrar. "Eu queria saber se você aceita continuar sendo nossa família, não como empregada, não como funcionária,
mas como parte real dessa família maluca que a gente construiu. Você, Isabela e Dona Carmen. Quero que vocês morem na mansão, que aquela casa enorme finalmente seja um lar de verdade. Quero que Isabela cresça junto com Sebastião, que eles sejam irmãos de verdade. Quero que você nunca mais precise se sacrificar, nunca mais passe necessidade, nunca mais tenha que escolher entre sua dignidade e o pão de cada dia. Maria estava chorando tanto que mal conseguia ver. Rafael, eu não sei o que dizer. Ele sorriu por entre as lágrimas. Diz que sim. Diz que você acredita que pessoas podem mudar, que monstros podem virar humanos de novo, que é possível recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Sebastião largou a perna de Maria e correu para Rafael. Pai, posso falar? Rafael pegou ele no colo. Claro, campeão. Sebastião olhou para Maria com aqueles olhos castanhos imensos. Tia Maria, você me salvou quando eu estava morrendo. Você cantou para mim quando eu tinha pesadelo. Você me deu seu sangue para eu viver. Por favor, fica com a gente para sempre. Eu preciso de você. A gente precisa de você. Maria olhou para aquele menino que tinha roubado seu coração, olhou para Rafael que tinha se transformado de vilão em herói, olhou para Isabela e Dona Carmen que estavam chorando de emoção. Ela pensou na mulher que era 6 meses atrás, quebrada, desesperada, aceitando migalhas só para sobreviver. E pensou na mulher que era agora, forte, amada, valorizada. Sim, ela disse a palavra saindo como um sussurro primeiro e depois mais forte. Sim, eu aceito. Eu aceito ser parte dessa família, porque vocês já são parte da minha há muito tempo. Rafael colocou Sebastião no chão e abriu os braços. Maria foi até ele e se deixou abraçar pela primeira vez, sentindo aquele abraço forte e sincero de quem tinha aprendido a amar de novo. Sebastião e Isabela correram e abraçaram as pernas dos dois, e Dona Carmen veio por último, fechando o círculo daquela família remendada, mas perfeita. Ali no meio da calçada movimentada de São Paulo, com pessoas passando e buzinas tocando, e a vida acontecendo ao redor, eles ficaram abraçados por longos minutos, chorando e rindo ao mesmo tempo. 3 semanas depois, no dia 6 de dezembro, a mansão no Jardim Europa estava irreconhecível. Tinha balões coloridos por todo lado, mesa cheia de doces e salgados, crianças correndo pelo jardim, música tocando. Era a festa de 7 anos de Sebastião, mas também era a comemoração da cura, da nova família, do recomeço. Rafael tinha fechado a empresa por um dia inteiro, coisa que jamais tinha feito, porque finalmente tinha entendido que existe coisa mais importante que dinheiro. Maria estava na cozinha supervisionando os salgados quando Rafael entrou e colocou uma caixinha pequena na mão dela. O que é isso? Ela perguntou surpresa. Abre. Dentro da caixinha tinha uma chave dourada. É a chave da mansão. Não é mais minha casa, Maria. É nossa casa. Sua, minha, de Sebastião, de Isabela, de Dona Carmen, de todos nós. Maria segurou aquela chave e sentiu o peso do que ela representava. Dignidade, pertencimento, amor. Obrigada, ela sussurrou. Não, obrigado você. Rafael respondeu. Por não desistir quando eu fui horrível. Por amar meu filho quando eu não conseguia. Por me mostrar que ainda existe bondade nesse mundo. Você salvou a gente, Maria. E eu vou passar o resto da vida tentando merecer esse presente. Lá fora no jardim, Sebastião estava correndo atrás de Isabela, os dois rindo alto, o cabelo dele finalmente crescido, as bochechas rosadas, cheio de vida. Dona Carmen estava sentada numa cadeira confortável, conversando com os convidados, o pé curado, sorrindo daquele jeito que só mãe feliz sorri. Rafael e Maria ficaram na janela, observando aquela cena, e ele pegou a mão dela. Você sabe que sem você nada disso existiria, né? Ele disse baixinho. E você sabe que sem você ter mudado, sem você ter aberto o coração, também não existiria, ela respondeu. Quando o sol se pôs sobre São Paulo naquele 6 de dezembro, pintando o céu de laranja e roxo, Rafael reuniu todo mundo na sala. Eu queria fazer um brinde. Ele levantou a taça de suco, porque Sebastião não podia beber refrigerante ainda.
Um brinde à família. Não a família de sangue, mas a família que a gente escolhe, que a gente constrói, que a gente luta para manter. Um brinde a Maria, que nos salvou de nós mesmos. Um brinde ao Sebastião, o guerreiro mais forte que eu conheço. Um brinde a Isabela e a Dona Carmen, que completaram nossa casa. E um brinde aos recomeços, porque nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para ser feliz. Todos brindaram, e naquele momento Maria olhou ao redor e viu rostos sorrindo, viu amor de verdade, viu a família que ela nunca imaginou ter. Ela pensou na lágrima que caiu no contrato 6 meses atrás. Pensou em todas as vezes que quis desistir. Pensou em todas as madrugadas acordada fazendo salgado. Pensou em todo o sofrimento. E percebeu que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Porque no final das contas, ela não tinha apenas conseguido salvar Sebastião. Ela tinha salvado uma família inteira. E no processo, tinha salvo a si mesma também. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e as crianças dormiam abraçadas no quarto de Sebastião, Rafael e Maria ficaram na varanda olhando as estrelas que teimavam em brilhar mesmo com a poluição de São Paulo. Maria, Rafael chamou. Fala. Ele hesitou e então disse: Você não passa de um negócio. Você me disse isso uma vez. Maria virou confusa. Eu nunca disse isso. Foi você quem... Ele sorriu e interrompeu. Deixa eu terminar. Você não passa de um negócio. Você é muito mais que isso. Você é um milagre. Você é a prova de que o amor é mais forte que o ódio, que a bondade vence a crueldade, que sempre tem esperança mesmo no mais fundo do poço. Você é tudo que eu não sabia que precisava. E eu sou eternamente grato por Deus ter colocado você no meu caminho. Maria não disse nada. Apenas apoiou a cabeça no ombro dele. E os dois ficaram ali em silêncio confortável, ouvindo o som da cidade que nunca dorme. E pela primeira vez em anos, ambos sentiram algo que tinham esquecido que existia. Paz. Paz de verdade. Aquela que vem de dentro. Aquela que não depende de dinheiro ou status ou poder, mas sim de amor, de família, de pertencer a algum lugar. E naquela noite estrelada de dezembro, Rafael Andrade e Maria Helena Flores entenderam que o verdadeiro final feliz não é aquele dos contos de fadas onde tudo é perfeito. O verdadeiro final feliz é aquele onde pessoas imperfeitas escolhem amar apesar de tudo, escolhem recomeçar apesar das cicatrizes, escolhem ser família mesmo sem sangue em comum. E esse final feliz, esse sim, é para sempre.